Ouvintes, mais um dia, você está no renovado votos de muito bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo conforme hora e local de cada ouvir nesse preciso momento. Nós estamos ouvindo um pouco para todo canto do mundo através de radiobombolão.caster.fm e na internet nesse preciso momento pode acompanhar na página de Nicolau Gomes Deltarim, assim soma na minha página Solay Moreira Seidi. Ali na Guiné-Bissau pode sintonizar só 106.2 MHz. Soma que não permitir, nós está já pronto para iniciar a conversa ali com Marcelino Tupe, ele é comentador para assuntos jurídicos e políticos de esse programa matinal que Alô Guiné. Nós está já ali, não ajuda que é a diferença entre detenção e prisão preventiva. Soma que não fala voz de como tudo terça-feira, Marcelino Tupe na passa está ali, gosta de decretar um dia na cada semana que não está ali. Aos e primeira semana de esse decreto entrar em vigor, aos que começa. Aos que começa, Marcelo está aí. Marcelo, muito bom dia. Bom dia. Você está bem disposto? Bem mesmo, bem mesmo. Agora o telefone dos outros está bem. A minha telefone. Bom, antes de comprar o telemóvel, vai comprar um telemóvel, não é? Eu tenho ali que manda, era cá na cama. Além de olhar o telemóvel, o Ministério Público tem que investigar. Se for um telefone que tem, e que até corresponde com o salário. Não, é que a questão de bateria testa ali. Amigo, na surpresa. Na surpresa. Telefone que tem, esse denúncia para o Ministério Público. Telefone que tem, e ninguém dá suporte esse salário, bro. Não, ninguém tem ordem. Então esse é um tempo de ordem. Não, mas esse tempo de exportação, não guarda esse tempo de ordem, nada. Então eles mandam, pronto. Gripe, panhana na labor. Gripe, panhana. Bala, brama, Chuva moalhada, vai, gripe. Use bom parte de tempo que isso aí, e desacostuma aquele ambiente. Ok. Mais uma vez, bom dia. Não me estou agradecer esse tempo. Não decidi ceder. Pelo menos, não sei se pode chamá-lo assim, impressão ou não, mas um pedido de ter um dia fixo sobre no programa. E parece aquilo que não passa cedo. E na cedo, terça-feira, uma espécie de consultório jurídico onde que não abatemos esse tema que te interessa talvez a população. Tema esse que pode sugerir para a mim próprio, o jornalista que está, desde que também um ouvinte pode mandar no tema, pensa, pode entrar em contato com o jornalista, pode mandar no tema que acha como é interessante o jornalista, pode comunicar com ele, não está analisá-lo, desde que tenha interesse público. E a hora que tem acontecimentos políticos jurídicos, não está pronto aquela para sexta-feira, que can ser permanente, para depender de situações concretas. Pensa como nós não vai analisar que está falando de detenção e prisão preventiva. Mangrebias está confundido, mesmo. Mas é bom, para quem que pelo menos que perceber, poder começar a pensar como de facto que figuras diferentes. Logo no artigo 39 da nossa Constituição, Marcelino. Sim. Esse que não tem que dizer. Não tenho que dizer, não me ouviu nada. Comecei a falar com uma questão. Não falo muito irlandês ou bifa de graça. Eu me sei falar muito tempo com a questão, mas eu questão com a colega, não é? Então, mas não é de um bem da logo o passa. Então, ok. Passa aí, porque você viu com a questão com a colega. Então, o artigo 39 da Constituição, então começa que capítulo, artigo de detenção, tenta falar de prisão sem culpa formada, um artigo e precisa de muita concentração para perceber que o legislador me está falando ali. Mas é verdade como a detenção está no artigo 39 da Constituição. O que é detenção? Detenção versus prisão preventiva.
e que figuras iguais. Nem que tenha fins iguais. Detenção tem esse fim concreto que a lei destinal e horas e duração do tempo que a lei destinal e processo, natureza do processo também que a lei destina. Prisão preventiva também tem esse fim que a lei determina. Mas não vai ainda para detenção. Se eu falar de detenção, está no artigo 39 da Constituição. E vou pegar o artigo 39, vou conjugar com o artigo 185, possivelmente, da 85 da Constituição, para me confirmar, da mesma do Código de Processo, não, 83, do Código de Processo Penal, botou já conceito de detenção. Detenção e quê? E privar a liberdade de alguém. Atenção, detenção que é só a hora que leva alguém para pôr na cela. Não. O homem está movido para liberdade. Liberdade de lanta 2 horas, como fala na lanta 2 horas, e 2 horas que tem que lanta. A partir do momento que chega o momento, e chega o momento que alguém fala que por lanta 2 horas, é porque está na privação da liberdade. Logo, detenção está na privação de liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de movimento, liberdade de volta e liberdade essa que é só hora que eu pôr na prisão. Mais importante ainda, a partir do momento que a mim tem uma direção para pai para ali, a vou desviar para uma outra direção. Esse tudo está chamado privação de liberdade. Ou seja, não sai para trabalho e chega o momento, minha causa de trabalho e fim, e chega o momento para amanhã, gente amanhã, e falam que vai para a segunda esquadra. Então, é uma detenção. Mesmo que a chega e levam na cela, mas uma detenção na mesma. Mesmo que se entendam, é uma detenção na mesma. Então, nessa situação, detenção está destinado para 3 fins. Primeiro, é para garantir a presença de alguém que está na fugir de justiça. Imaginam, a boa é marca de julgamento, o que comparece. É chamado no tribunal, o que comparece. É por mandar para deteu naquele lugar que pensa como vou estar. Se olhar, é na deteu, é tisi para matar aquele julgamento que o testar na nega, para comparece. Também, e tem no sentido como ele é por deteu, porque você não comete crime no momento. E tem que falar de detenção em flagrante delito. Ou seja, a mim está na prática facto que a lei proíbe e chega um momento alguém surge, alguém apanha na prática aquele facto. Ou seja, a mim está na meter chave na armazém que me está autorizado para entrar naquele armazém. E surge alguém que de repente e na ponta o que é que não fazer? Se que tem a capacidade de convencer como e a me de chave ou um caduna de chave de armazém aliás, mas também quem que tem que mandar é por deter lá. Ora que hoje que chave praticamente não abre e está chamado detenção em flagrante delito. Ora que pode ser dono, no momento que na prática, aquele facto, aquele ato que na prática, está chamado flagrante delito. Flagrante significa surpreender no momento que na prática aquele ato. Delito significa que crime que ela na prática. Então, esta é a primeira modalidade. A segunda modalidade, eu tenho que falar de quase flagrante delito. Quase flagrante delito significa como a partir do momento que acabou, vou praticar, vou poder abrir porta de armazém, vou tomar saco, vou começar passa com ele um bocadinho, não é? Naquele espaço de tempo, ao armazém e gente olha o garoto, vou passa com ele. E pode imaginar como e que até mais não tem que pode sair garoto, se aquele arroz que está naquele armazém. Vou notar, e que apanhou dentro da porta do armazém. Mas eu olho, vou arrastar arroz e arroz. Aquilo é flagrante, quase flagrante delito. Está chamado quase flagrante delito. Para ver o que é que manda ser quase. Para ver, e perto
e perto o jau dentro daquele armazém, mas que o jau lá, e bem o jau também, coisas que está convencido como, está mesmo dentro daquele, naquele armazém lá que toma aquele arroz. E tem que te falar, que te falar, e presumível flagrante delito significa como, lá já, ninguém cá, o jau, nem no momento que abre armazém, nem no momento que rasta aquele saco de arroz, ok, para levar. Mas também, só para pedir como, logo depois que chega a casa, durante que tempo sim, urgente não jau que arroz, mas ninguém que pensa como, para poder furtar. E chega o momento, de onde a armazém chega, e fala arroz, perde. Mas, e por ser, no percurso quando vai, leva arroz na casa, e tem que aconteceu. E não começa a falar, não. A mim hoje vai falar no ar, e te se vai, e não andava com arroz, não é lá que sai. Logo, e não começa a indicar, e chega na casa, imagina só que chega na casa, começa a chegar só, gente chega, e não pergunta onde é que sai o arroz. Vou ter dificuldade de explicar, é panhão, que ele está chamado presumível flagrante delito. Para pedir que? Para pedir presumido como o furtar na altura. Esse tipo de modalidade que está falado, o poder deter alguém naquela situação. O poder deter alguém naquela situação, se acabou o olhar, chamado flagrante delito. Detenção naquela situação, e te exige que, ele como está falado, quem deve deter e quem pode deter. Quem deve deter, e precisamente, não é questionar, que lei falar, e tem uma detenção obrigatória, as duas questões que colocar, quem deve deter e quem pode deter. Quem deve deter, e que figuras que numerado no artigo 177 do Código Processo Penal, as figuras, tudo que está lá, está chamado de participação. As figuras, começando tudo qualquer funcionário público. Não resumir assim, todo funcionário público, e tem, começando eles, tanto no caso da para a polícia, não é militar, não. Todos funcionários públicos têm obrigação de deter qualquer alguém que hoje não comete crime, em flagrante delito. Que a lei fala, quem a lei fala, deve, se você olhar o artigo, quem acaba de referir, artigo 184, isso lá deve deter. Logo, é fazer remissão no artigo 177, que está mostrando claramente como quem deve deter e que números de agentes que está naquele artigo que não refere. Ou seja, é bom ter para ler. E está falando como qualquer agente policial, se não falar, que tomar conhecimento da prática de um crime, elabora obrigatória, imediatamente, participação. Essa participação é uma espécie de denúncia obrigatória. Denúncia obrigatória. Número 2 está falando aos funcionários públicos, gestores públicos e quaisquer outros agentes ou autoridades públicas que tomarem conhecimento de crimes no exercício da sua funções e por causa delas é correspondente aplicável o disposto no número anterior. Ou seja, tudo funcionários públicos, gestores de empresas públicas, institutos públicos, têm obrigação e obrigatório fazer detenção. Ora, que fazer detenção? Se que faz qualquer consequência, se omitir, é que faz nada. Se que faz nada, é não cometer crime que está no artigo 231 do Código Penal. Não promoção. Que significa como? Se tu nunca conseguir falar nada, ele diz que alguém e faz. Então ele pode ser acusado de crime de não promoção. Isso no artigo 231 do Código Penal. Se funcionário olha alguém de que situação e que falar nada, que deter, então ele está no cometer crime que está naquele artigo que nós falar, 230 chamado 31 chamado não promoção. Que está falando quem tem conhecimento da prática de um crime público por determinada pessoa, estando obrigado a participá-lo, não o fizer, é passagem, não o fizer significa que está a omitir dever que está que está a cumprir. Então, nessa situação, ele obrigatoriamente. E
quem pode deter. Quem pode deter significa qualquer cidadão já agora é livre de deter. Mas ali é uma faculdade e que é obrigatória. Mim que é obrigado, mim como sem que funcionário público, mesmo que alguém na romba porta da Assembleia, não é obrigado a falar nada. Se me sentava, se me sentava em caminho, não cometer nenhum crime que está previsto no artigo 231. Não cometer que crime. Babia é faculdade, é facultativa. Se me senti, não deter. Se me senti, não deter. Se me alguém não tirar carteira de escola, 8 de março, que fica na baía militar, nunca tem a obrigação de falar nada. Mas se misti não falar, torna a carteira empanhada, não entrega na polícia. Esse, mais ou menos, aquilo que está na coisa. Agora, duração de detenção. Agora que eu digo alguém, mas esse que eu acabei de falar, pera, acabei de outra parte, esse que eu acabei de falar, e terceiro que não está a falar, é crime público. Mas, esta questão de crime semi-público, que seria aquele crime que a boa está de ter peso naquele crime. Bem jurídico violado e que tem proteção de Estado. Aliás, que tem uma proteção grande de Estado. Mas sim, um bem jurídico individual. Ou seja, crime de honra, faltando respeito, então é um crime que a mim só que está sentindo. Porque, como mal, individual. Indivíduo que está avaliando cada tipo de mal que não. A mim lembra, ou já não ainda mais jovem, o que cobra alguém mal, na brincadeira, e te rico bom. Mas outro pode cobrar mal, nem que mesmo cobra mal, e não apanha raiva. Quer dizer, é um espaço de situação concreta. Aliás, para que não te reagir, nesse tipo de crime, de acordo com a circunstância que rodeia. Se você cobra alguém na quarta, e pode ir rico bom. Mas se você leva mesmo que cobra mal, você pula ele na fera, e pode reagir mal. Para a circunstância que rodeia e que favorecer. Ele se sente envergonhado. Então, esse tipo de crime está chamado crime semi-público. O que é que manda ser semi-público? Semi-público, uma parte, está pertence quem é ofendido, quem é cobrado de mal, e a outra parte, então, pertence ao Ministério Público. No termo do artigo 50 do Código de Processo Penal número 2, está falando como que crime, parte deve fazer esforço para queixar. Se a queixa, o Ministério Público pode ter, de facto, força para fazer avance aquele crime, sem que tenha iniciativa para parte de quem é ofendido. Quanto hora de tempo, ou quanto dia que alguém deve detido? Lei fala como alguém deve deter dentro de 48 horas. Tanto para encabantar primeiro, a hora que o deter, funcionários públicos têm a obrigação de detenção, ele tem a obrigação de levar, entregar a entidade que deve entregá-lo. Que ele tem caminho processo para mais a entidade competente para fazer julgamento do processo sumário. De acordo com o artigo 322 do Código de Processo Penal. Processo sumário. Então, nesse caso, ele tem que levar a entrega dentro de 48 horas. Mas, detenção, e pode gerar, e tem que estar falando, esse tudo acaba de falar, e detenção dentro de flagrante delito. Quem que, imaginam, a mim coba, se uma não fala, não comecei a coba, um coba solai. Niclão, e pode apanhar. E tem, prazos também que ele tem que entregar à autoridade. Então, se não vão acompanhar, então, e pode apanhar para bem coba, de facto, solai. Agora, detenção fora de flagrante delito. Que lá, lhe já muito exigente. Lhe e tem que ter uma investigação sobre um processo. Que lá quem que não detém, entidade que não ordena detenção, e tem que estar munido com mandado de detenção. Mandado de detenção é uma figura exigente e caso só carta para escrever. Tem que observar rigorosamente aquilo que está no artigo 187 do Código de Processo Penal. O número 4 daquele artigo, ele fala como a detenção que não obedecer ao disposto neste e no artigo anterior é ilegal.
A hora acabou porque consigo observar. Aquilo que está no artigo, que está no número 2, número 1, linhas 3, que detenção está chamada de detenção ilegal. Por isso, perante duas situações para detenção ilegal. Porque, e que observa, que está no artigo 187 do Código de Processo Penal, logo, ilegal, ou para vir como e ultrapassa exatamente 48 horas que a lei exige e vai para 2 semanas, 3 semanas, ou 4 dias, ou 3 dias, está de detenção ilegal. Se esta detenção ilegal, qualquer mecanismo acabou por fazer, se advogados ou se qualquer cidadão, para poder libertar aquele alguém que está detido fora de prazo. E está chamado habeas corpus. Habeas corpus é figura de latim que significa ter sim aquele corpo bem jovem. Ter sim aquele objeto que acabou por ter lá para mim bem jovem para. Habeas corpus pode recorrer a tribunal, para o tribunal poder, de facto, mandar libertar aquele alguém que está detido fora de prazo ou que alguém que está detido de forma ilegal. Ilegalidade de detenção reside no artigo, na não observância do artigo 187 do Código Penal, Processo Penal. Então, se você observar que ela vai ter detenção ilegal. Mas uma coisa é certa, detenção é que pode impedir nunca comunicação de quem é detido, que se familiar ou que se advogado. Sem impedir que lá o Estado violar direito, violação grave de direito fundamental dessa pessoa. Pessoa em causa deve ter a possibilidade de comunicar que se próximo, que se família. Mas detenção pode transformar prisão preventiva. Mas como é que pode transformar prisão preventiva? Imaginam um diretor da escola que a mim também professor, e chega um momento, precisamente, ele, a mim chega um olhar, ele tomava de dinheiro, de matrícula que estava na detail. Logo, ele tem que observar o juiz, ou entrar em detail, ele manda processo para o Ministério Público, e o Ministério Público também julga se contra e deve mantido na prisão ou não. O que é uma detenção pode mudar, transformar para prisão preventiva? Para alguém pode detido, e bem olhar como ele tem uma investigação profunda para fazer mais, se calhar fazer mais do que essa, portanto manter na prisão. Prisão preventiva, agora que é diferente que prisão de detenção. Detenção, que ela é obrigada a apresentar dentro de 48 horas a cidadão. Qualquer alguém pode fazer detenção. Desde detenção, para funcionar, se uma cidadão comum pode fazer detenção. Agora, então muda para ser prisão preventiva, se eventualmente aquele alguém que é detido e tem um processo e praticar atos que exigem mais investigação. Mais investigação, logo, para pedir como cidadão, se pode deixar, e não bem, pedir manga de documentos, e pode pedir documentos, ou e pode continuar a praticar aquele mesmo crime, ou ele mesmo, para a pena propriamente que não fazido, é superior a 3 anos. Observar essas questões todas, então, botar o juiz, quem está a requerer prisão preventiva? Prisão preventiva que pode, de facto, fazer para nenhuma entidade que seja juiz de instrução criminal, não está chamado ZIC. Prisão preventiva está decretado desde que tem condição de continuar a investigação, condição de perigo de fuga e condição de continuar a praticar crime que é acusado. Alguém que viola menor, e menor é uma hora que ele junto, então, entidade estatal, nesse caso, juiz, e pode mandar prisão preventiva, porque se do não se pode deixar, ele não continua a violação de aquele menor. E pode mandar decretar prisão preventiva, para e tem riscos de hoje como aquele alguém, se for largar, ele não continua a violar mesmo aquele alguém. Mas atenção, crime que está mandado prisão preventiva, manutenção de prisão preventiva, e tem a ver que crime que praticamente que está em investigação. E que é presumido que por estar em investigação. Que seria como alguém
e concede para comer e comer dinheiro na função pública. Mas ninguém que tem lá ninguém que sabe. E bem surge um momento e acusar como ele ouve e violar menino. Não. E que crime de violação? E que ele deve manter para a investigação. É de fazer prisão preventiva para continuar a praticar aquele crime de violação. E cá para vir como presumir vai também como ele como dinheiro. Que ele tem que abrir um novo processo. Então, sendo assim, prisão preventiva e para manter na prisão, mas que ele também tem prazo. A hora que manter na prisão, delegado ou magistrado que mantém na prisão, e tem 20 dias para fazer acusação provisória. Para fazer acusação. Se hoje me que prazo e na perto e quando ele se fazer, ele é obrigado a pedir mais um outro prazo para conter o juiz, complexidade de processo, para poder de facto dar mais outro dia para manter aquela situação. Se que prazo chega e que conseguir fazer nada, e tem que mandar libertar aquele alguém. Em caso de manter naquelas situações, é chamado prisão ilegal. Prisão ilegal, logo significa quem que está na situação e pode recorrer a uma figura chamada também, mesma figura, habeas corpus. Habeas corpus pode de facto falar mais juiz. O juiz falou, tem que alguém que te lá para mim ouvir essa situação. E esse estudo, história de diferença entre prisão preventiva e detenção. Resumindo, concluindo. Prisão preventiva e que ele portanto manter cidadão para via e tem necessidade de continuar a fazer investigação. Para via e tem pena que não acusado ele superior a 3 anos. Para via cidadão e pode continuar a cometer crime. Para via cidadão também pode correr de justiça. Esse está falando de prisão preventiva. Que ele tem 20 dias para fazer acusação. Se você fazer acusação dentro de 20 dias, por estar largado. Ou vai caça. Para ver o que pode deter alguém, a boca não investiga nada. Bom, detenção, se eu não falar, 3 fins que tem, né? Primeiro, para tirar alguém, para julgamento, para ver nega vai vir. Segundo, para ver como ele, e por isso não cometer aquele crime. Então, esses mais ou menos resume geral de aquilo que não papel. Nunca se mais tem algumas questões, mas realmente esse que está, esse que figuras tópicos que não me se fazer. Não obstante, tem algumas questões que dentro de uma jornalista de Puricana tem, né? Porque não ganha essa exame oral, jornalista de Puricana tem a capacidade de ver uma questão dela, mas em penso ele também vai recorrer as questões sociais de que questões jurídicas. Exatamente, porque que ela tem a ver com nós. Bom, e outro tema que nós, outro assunto que nós estamos para ele tem a ver com novela que verificado o direito na Guiné-Bissau na semana passada e tem a ver com o mandado de detenção de ministro de Transportes que chama Jorge Mandinga, de que um juiz mandava prendê-lo e cabia consumar porque e tem outra mão oculta que tudo com que é ministro que é prendido. Mas e tem reação manga dela no país, ativistas, organizações de sociedade civil, magistrados do Ministério Público, Conselho Superior de Magistratura e oficiais de justiça. Eles é considerado invasão de poder político na justiça e tem interferência. Não obstante, o governo, na sua comunicada, fala como que ele mandado de detenção e visa essencialmente humilhar ou denigrir a imagem de Jorge Mandinga, que é ministro do Transporte. E tem a ver que o juiz manda para prender barco, ou seja, para deixar barco vai, é o ministro e acha que o barco tem que vai porque carga produtos que precisa de exportar. Esse assunto não analisa agora, mas ele não não analisa as novelas, para esse que é, apesar que gente que está doendo na justiça é fala como essa interferência de poder político dentro daquilo que é justiça. É que a justiça manda prender, o ministro manda largar. E manda prender o ministro, outra parte nega. Outra parte nega. Bom, relativamente a esse assunto, detenção ou não do ministro,
não digo como se localizar onde que cada desses está. Não. Ministro, e qual área que ele pertence? Ele pertence exatamente poder judicial. Não, poder executivo. Ministro está pertence na separação dos poderes, você né? Poder executivo, que quiser ser governo, presidência da república, assembleia e tribunais. Se você olhar logo no artigo 59 da nossa Constituição, e foi clara, na mostra como na Guiné-Bissau existe separação de poderes. Esse artigo elenca logo na número 1 órgãos de soberania. O que é órgãos de soberania? Cada órgão tem que trabalhar nesse capítulo que a lei dá competência para exercer função. Nem receber instruções, nem orientação, nem impedimento de outro órgão que não seja desde que tem colaboração entre dois órgãos. É como na lei fala dependência, interdependência, independência. Interdependência significa como que o órgão que pode fazer, então manda pedir aquele outro órgão para que ele pode de facto fazer. Logo no número 2 do mesmo artigo 59, e foi claro na conta como e tem separação, independência dos órgãos de soberania, mas tudo eles subordinado a princípio de constitucionalidade, que está no artigo 8º da Constituição. Todos os órgãos de soberania têm que estar subordinados à Constituição, chamado princípio de constitucionalidade da lei ou dos atos jurídicos. Artigo 1º, artigo 8º, número 1, e número 2 consagra o princípio de legalidade. Dos princípios que estão naquele artigo. Agora, caso concreto dessa situação. O ministro, e houve um conflito, com quem entra em pormenor, entre dois privados que têm conflito. E que estado e que conflito que envolve o governo privado? É um conflito que envolve os dois privados. Um que fica contente, emite uma queixa, o outro, o juiz entende como é de apanhar aquele barco para cá movimenta, talvez barco que está em conflito, ou seja, nunca conhece o processo. A menina analisar aquilo que está fora. Na base desse, o despacho do ministro número 25 desse gabinete, 10 anos, e está falando como em observância de orientações que ele recebeu do primeiro-ministro, Fabia também tem necessidade de cumprir missão institucional desse ministério. Fabia também tem necessidade de pôr interesses do país em primeiro lugar, para que lá, que não facilita eles para fazer uma cooperação marítima entre os países, onde que talvez bairro sai, como o barco sai. Número 2, também vai e toma decisão. Primeiro, soltar imediato aquele barco que estava na posse de juiz. Segundo, e mandar revogar disposições gerais exatamente que contraria a decisão. Ou seja, revogar praticamente despacho de juiz que manda reter aquele navio. Então, nesse caso, é uma intromissão grave ao poder judicial. Depois, você faz uma coisa. No número 2, você fala como é despacho para pedir orientação que recebeu do primeiro-ministro. Esta série de espaço para isentar amanhã para caminho responsabilizado. Não se nota. Mas, uma coisa certa. No leite fala como logo no artigo 6º, o ministro, ou seja, antes de que lá, o juiz toma conhecimento de que lá e manda detenção de ministro. E detenção é cacatada para o ministro do interior. A hora que cedo sim, detenção por passa também de imediato para o ministro do interior. Porque o ministro do interior está a violar, ou seja, viola flagrantemente artigo 6º do Código de Processo Penal. Esse artigo está a falar de dever de órgãos para colaborar com a justiça. Detenção tem que efetuar. E não observando isso, o ministro está a violar esse artigo. Logo, ele está cúmplice. Estando cúmplice,
e tem que ter também mandado de detenção contra o ministro do Interior. Não obstante, por acatar. Voltando à questão de isenção, que ele fala como é de isentado. Não. A partir do momento que ele recebeu ordem do primeiro-ministro, suma falando em orientação. Uma coisa é orientação, outra coisa é ordem, outra coisa é conselho. No caso de primeiro-ministro oriental, mas no caso de usa esse nome. Se assim, não tem elemento suficiente para poder pedir. Mas uma coisa é que não tem que falar. No lei, está falando como dever de, nesse caso, se uma ministra que cedo, a partir do momento que manda despacho, que não revoga a decisão do juiz, isso não obstrui a atividade jurisdicional. Isso não impede com que o tribunal que exerce funções livremente. Se que lá, não está jovem, se comete crime. Qual crime que comete? Logo no artigo 190, artigo 190 não. Logo no artigo 12 de esse crime de jurisdição, como é que está chamando? Obstrução à atividade jurisdicional, isso é no Código Penal, mas suma e ministro, é nessa lei particular que está chamada lei de titular dos cargos políticos, não é? Essa lei, se você logo no artigo 12, o artigo 13, tanto um como o outro, ou por de fato aplicá-lo. Porque está ali tudo. Se assim, o ministro está a cometer crime de obstrução à atividade jurisdicional ou está a cometer crime de coação contra órgãos de soberania. Pabia, a hora que o permitiu o órgão de soberania agir livremente, você está a cometer crime. Agora, questiona-se. Uma vez que o primeiro-ministro mandar isentar a responsabilidade, não é verdade. Não é verdade. O artigo 37 do Código Penal, número 2, se engana falha, para confirmar. Artigo 37 do Código Penal, 37, sim, e fala dever de obediência e de cessar em caso matéria que não praticar e não ser do crime. Ou seja, diretor de rádio e obrigado para vai matar Marcelino. Para Marcelino também para mim não são minhas agentes. A partir do momento obrigado falar não, a mim não cumprir aquele norma. Para aquilo matar, lei que permite matar. Assim a boca fazer, e a boca não sente, e não zental. Para você muito bem como é, tem como se o chefe até aquilo que é legítimo, aquilo que é possível. Mas se a boca consegue fazer, decidir fazer, então o ministro exato que pratica é de sua responsabilidade pessoal. Nunca pode envolver o primeiro-ministro na matéria, pensando como e recebe ordem superior e tem que acatar. Ordem superior que tem no ministro. Primeiro-ministro que manda no ministro, é nenhum ministro. Esse é aquilo que está assente na doutrina. Que está ali é coordenar o governo. E depois, e tem coisas que me estão esclarecendo. Uma coisa que não tem que perceber, chamado decisão do governo e decisão do ministro. Mesmo que o primeiro-ministro mate, que o ministro de que área, não toma decisão e que está falar decisão do governo. E que está falar decisão do governo. Governo é aquele conjunto de membros do governo que está tudo que decretado no mesmo dia, junto com o secretário de Estado. Onde é que toma essa decisão? No Conselho de Ministros. Ora que o Conselho de Ministros decide sobre aquela situação concreta, e está chamando decisão do governo. Está chamando decisão do governo. Mas se a decisão nesse caso concreto, mesmo que o primeiro-ministro mate lá, eles duas ou três, é que a decisão do governo nunca. É decisão de... Embora é acto é por atribuir o governo. Sim, para pedir, a Constituição está falando princípio de solidariedade governativa. Ou seja, ato que é praticado por um ministro, o governo é obrigado a consentir aquele acto. E cá não vai contrária. Está consciente ou é censurar, mas é obrigado a atribuir, aceita que responsabilidade. Então, nesse caso, o ministro do Interior cria dificuldade para o funcionamento, de facto, de
atividade jurisdicional. Uma vez que pode fazer, porque tem que cumprir, de facto, decisão judicial. Depois, se concorda com ela, até recorrer para o tribunal para poder, de facto, fazer essas situações. Mas, de qualquer forma, essa que leitura jurídica possível, caminho pode fazer sobre essa situação concreta. E esse cana e cá fragiliza mais um biar não justiça. Não, a justiça sai mais forte. Justiça, em particular, o juiz sai mais forte. Para ver de quê? Para ver ali o problema de desempenho e função. Do meu ponto de vista, e dever de exercício que eu tenho que fazer. Juiz, uma vez que manda detenção daquele ministro, alguém nega de ter, é verdade que e aquele que sai fragilizado. E quem que sai fragilizado e quem que não faz política, que amanhã, se está na poder, amanhã, ainda bem me exige outro para cumprir a lei. Que ele não falando daí agora ontem. Lembra? E cada bem consegue. Então, quem que não faz política sai mais fragilizado e quem que não faz administrar justiça. Porque amanhã, ainda firma na pau e conta e legalidade que não é verificado sobre outro que não governa, por exemplo. Então, nesse caso, o juiz que está fragilizado, nem o poder judicial que está fragilizado. Porque o poder judicial, a partir é que tem força de segurança. Tem que ter força e polícia e governo. Eles que estão executando a decisão judicial. Na toda parte do mundo, e cada Guiné sabe que exceção. Toda parte do mundo, governo que está executando a decisão judicial. Ele que manda o governo que tem que a hora que eu decisão judicial, é para catar, logo a partida, e depois você começa a buscar via judicial para você. Ilegalidade de espaço juiz não é. Detenção está perfeitamente legal. E não vinda um outro assunto, mas questão que está colocada, se uma vez que é abortado, detenção, que se é abortado, não pode falar, não, até 2040, o ministro pode estar sujeito a detenção. Até 2050, só se o juiz morrer, mas o juiz que na hora do processo, e pode estar sujeito a detenção, desde que o juiz quer revogar aquele despacho. Despacho de detenção deve estar em vigor. Para e que cumprir porque está na poder. E por que está na poder amanhã, e não manda de tiro. Boa nota, até o mundo de amanhã, até 200 mil anos, por enquanto que revoga aquele despacho, ele morre. Um outro juiz que arde processo é deve cumprir a lei. Então, detenção, e por estar em vigor, está pendente, desde que o juiz quer revogar aquela detenção. Mandado de detenção que ele tem que revogar. Não. Se eu quero revogar, ele está sem vigente. É permanente. Até o dia que ele deve fazer. Ou seja, ele pode estar aos livre, porque está na poder, amanhã pode estar na poder, o juiz não manda deter na mesma. Porque o juiz pode fazer leitura e saber mais ou menos o que dificulta a detenção. Porque se fosse um cidadão marcelino, ele é detido. Mas para pedir uma cidadão marcelino, ele vai fazer. Agora, é por isso que não montear. Dia que disse de ser cidadão que ser e não manda deter na mesma. Detenção continua em vigor. É por isso que ser mas é por isso 2050, 2040. E não consegui deter só. Se me se deter, não é detido. O arte que praticar é consumado já. Isso é um processo que está em vigor nesse corpo. E que uma nisi e tem documento que mostra como ele pratica que há. Ato esteja consumado. Se ato esteja consumado, e que tem margem de falar como que o processo também não esgota para vir como porque deter. E a qualquer momento pode deter. O da magistrados razão de como e tem interferência política. Ninguém que aconselhe para mais magistrado. Ninguém aconselhe mais magistrado. Interferência política, me encanta chamar interferência política, não está chamando proteção política. Para ver e que aprendido. Sim, para ver que aprendido. Esse processo, se eu falar, 1001 anos e por mesmo aprendido. O acha como juízes ainda continuam a guardar esse processo? E tem depende da seriedade que o juiz tem para deter. Se o juiz que tem a seriedade de humilhar, ele tem a seriedade de aplicar a lei, porque um coisa humilhar pecador, um coisa não aplicar a lei. Se para humilhar, e por esse momento, ele deixa e fala não deixa.
Mas se para bem se aplica a lei, uma vez que consome de factos de espaço tem, então ele pode deter a qualquer ano. E pode deter a qualquer ano. E que tem nada a ver com a deter a ossa, mas nunca pode deter. Pode deter a qualquer ano. Não tem nenhum motivo para alarme. Não fala, não está ali com Marcelinho Tupe, 47 depois de 8, não tem tempo um bocadinho. Não há masticar um bocado para não poder finalizar. Não fala como é tudo terça-feira, não vai ter Marcelinho Tupe ali para poder papiar com ele sobre assuntos ligados à nossa situação jurídica e política do país, para não poder esclarecer. Esta também serve de uma aula de direito para aqueles que tomem esse programa melhor e próprio para poder bater também as dúvidas. Só aqui falar do tema, não vai propor e também se Marcelino tem e pode vir com o tema, não vai compartilhar para não poder vir esclarecer nos ouvintes sobre esse caso. Você não apontar nesse caso se contra o ministro e por detido ainda até hoje ou não, uma vez que tem essa proteção e que por ter também pelo menos colaboração entre o próprio juiz com o Ministério do Interior para poder retirar se tem uma queria que não fazer o Ministério do Interior próprio ministro e alvo também queria dizer mandado de detenção para bem ainda queria um obstáculo à atividade jurisdicional então que por ninguém vai e distinguir pé o bata colar nela eu que por na todo cenário que não pode isso tem na asa ele tem na arma eu que não pode ok não ficha Marcelino não pensa só que não acaba esse tema não se talvez e que pode questionar se ministro há que despacho que faz e comete crime em flagrante delito sim é verdade que flagrante delito ou se pode ser rapto não é bom que ouvinte na punta que a de detenção em flagrante que rapto nesse caso não é se duas coisas diferentes e semelhantes não é igual detenção falava já se calhar o ouvinte entra tarde e cá fazer mas em cá me volta a falar detenção isso vamos falar que ela botar fazer botar detecido no naquele período que ele exigiu para botar naquela rapto que é mesmo que situação de privação de liberdade botar rapto se dono e tem figura ali muito perto com o rapto e sequestro entende mas pensa como suma nona para tempo que ana bem chegando para não papel figura rapto não é bem ter se figura rapto que junto que sequestro para eles que quase eles que até houve algumas detenções lei está falar rapto outra falar sequestro então não aguarda essa figura já agora no intimado em negócio para mim papel dessa figura rapto e sequestro nas próximas aulas mas detenção se não na beleza aulas eu penso ali Colinas próximas aulas de rádio próximo programa liga Colinas e boy olha coisa que tem que você na rádio bom ok pensa esse que é verdade não tem 9 minutos para fechar esse programa e gosto de estar permitir o estar livre opina o papel de assunto que não aponta o que acha como e pretendente e para bom o microfone está à boa disposição não e tem coisas que tem que fazer um bocadinho serinho sim para não consumir outro um bocadinho na terra a mim no papel é um programa anterior daqui nisso com 100 anos não reafirma que coisas nisso botou na decreto de prisão perpétua para mim o vídeo 4 dias por riba estamos falando como
Buna papel que coisas mais. Não fala na repete papel. Me fala Ministro do Interior e a própria Ministério do Interior. E fazer. Em nome de vídeo, em nome de mulher. Que é factos provados. Nem se tribunal de Haia para provar. Agora, me fala e colega alguns jornalistas segurança. Bem móvel, outro jornalista sai, criador do programa matinal também, na mostrar como a mim tá dizendo, nós quem que dizem, que se não próprio no ele trabalhou na rádio. E fala ele que bem vem buscar cassete. Mas foram os que tem, e que ele que vem buscar cassete. A não ser jornalista, comunicam o que com o Cicero. Quem quer falar em buscar cassete é diferente. Logo, afinal, é jornalista está contando mentira. Porque falei bem não, e vem buscar cassete e fazer coisa lá. E falando como, até papia, a minha camiste, minha licenciatura que está por em causa. Mburi conta um som, pelo menos no quinto ano, para quem que dá aulas. Russa dá aula de direito penal. Gil dá aula na processo penal. Mpabis Cabi, atual secretário executivo, dá aula no processo civil. Marilino dá aula em direito internacional privado. Samora dá aula em direito comercial. Calma as cadeiras que não lembra. Esse estudo gente que alguém pode perguntar, para pôr em causa a minha licenciatura. A mim que ser que gente lina de não sabe estudar. Em que ser gente que embarca vai Portugal, é riba é fala estudar. Não é que ninguém pode apontar. Então é gente estudo para alguém está de vida nenhum som que morre. Deus obrigado minha professor nenhum som que morre. Alguém pode apontar ele se marcem ter curso de direito. Mas me se fala alguém como a mim não está bem lei. Não está bem nem para tensão tribal. És alguém para se ter carga de tribalismo. Logo nesse programa você sente tribalismo basado. E papia e termina com ameaça com uma linguagem que se chama. Mas que criou. E usa essa língua materna. Nunca precisa de aquela. Suma que pertence à língua materna, me também pertence à língua materna. Então a minha língua, então a língua da minha raça. Mas me se falar um curso só. Se for te botar mais dito, então a lista de bajudas que mulheres que prendem na Bissau. Entendeu? Se for te botar mais dito contra Marcelino, não conta como a partir do momento que a mim não for te responder, não dá por melhor se for que chama seu nome. E outras questões. És alguém e era militante de APU. Mas que tirá-la? Para ver falar com que partido é dominado por grupo, mas em coisa certo, não fica ali. Esse pormenor só como se faz. Segundo que não vem, se for te carregar riba de tupé, não sabe quem. Essa é verdade. Nunca chama o nome de ninguém. Quem que se utilizado. Mas como quando vai responder coisas que está provado? Se me conta mentira contra o vai tribunal para prova. Mas se eu reconhecer exatamente como você tem direito a segurança, nós que juristas que se como a lei fala como todo cidadão tem direito, qualquer cidadão tem direito à segurança. Não é que cidadão número 1. É o único jornalista. Que dá para o presidente de jornalista que tem segurança, que faz agora jornalista criador, mas não programa tem jornalista. Mas tem segurança. E então ninguém que tem segurança. Chefes que têm segurança. Agora também baseado no número 1, então tem segurança. Que não fala que ele 100 vezes. A mim tu beninga também é sangue. Então ele anda livre. Quem que vê-se? Portanto, bom bolão são que tem. Não é anda em sangue, mas é caminho. Ninguém que também é sangue. Não, vou ter um segredo de rádio. Portão aí tem. É que verdade. Vai bem atacando a informação aí. É que verdade. Não. Mas, de facto, olhando a fazer teste de missão. Então, tempo vai já. A vezes eu vou gostar de comer. Mas hoje não fez fetido. Vou papia. A mim tem direito à resposta.
Em tempo vai já. Tem direito à resposta. Termina para não poder. Mas você não botou o dinheiro para fazer uso para fazer tempo, vai. Mas a voz própria que cumpre-se na matéria. A voz cumpre-se na matéria. Exatamente. Ok. Últimas considerações. E esse que não considera assim. Pode vir com ouvintes. Desvirar ouvintes. É. Mas como é que ele desvirar ouvintes se é bom falar com tempo, cara? A voz cumpre-se. Não, tem 30 segundos. A voz cumpre-se. Mas, porque vou responder, hoje não botar dito. Vou responder. Ok. Depois, ele que não está, não consigo outro. Ok. Tudo que fica para acabar na próxima semana. Não quero voltar mais esse assunto. Outro assunto. Mas, que verdade, se alguém volta botando dito, não tem essa história de gente. Não é suficiente. Ok, muito obrigado, Dr. Marcelino Ntupe, em camisa a intervir na edição da OS, mas para infelicidade, obrigado em intervir. Bom, se uma que eu falar, não quero responder para a mim para longarande, até em que tenha tempo de fazer coisas. Bom, certamente quem que nos seguiu e olha algo importante, não bom. Na entrevista só para lamentar a morte de no cota, no chefe, no garante, no professor, sobretudo a mim em particular. Desaparecimento físico de Lamine Diatta, professor para mim, alguém que não está papel aquele depois do programa, alguém que não está papel aquele na qualquer coisa que não contra, até que te ligam para papel comigo. E professor, muito embora é tio, mas é alguém que considera, é alguém que cansa instruir, e alguém que sempre está aberto para corrigir e para orientar. Então, não lamenta-se morte, infelizmente, nenhum desses familiares nunca conhece de facto, mas minha mantenha não vai para toda a família que nesse preciso momento está de luto. Instalei, nunca participa no programa OS para via de gripe que encontrei. Bom, mas e que uma outra coisa, voz que está nada direito é que manda acha como nunca de fazer para cá força a garganta. Mas está direito e só esse gripe que não faz aquilo. Havia também, vai ao interior do país, vai lá para uma maneira que me permitiu a vossa amiga Marcelino, que está fica ali na praça, ela falou como é vindo do interior, é que está bem agora. E é só, e é razão, e falou como não permitiu como a partir do gosto, não direto, nada chega a fim, graças ao esforço de todos nós. Esforço de aqueles que acham como importante não continuar nesse exercício. Não sei se na ficha edição da OS, não penso que uma sexta-feira não volta a estar ali, que tema que constitui a atualidade política e social também do país. A OS uma agenda como não poderia protelar para outro bias, e tem a ver que coisas também necessárias, mas sexta-feira não está ali para não papiar sobre acordo do Supremo Tribunal e outras coisas também que eventualmente podem acontecer no decorrer dessa semana. Bom, fica direito que Suleiman seria. Obrigado, Regulo Nicolau Gomes da Altarinho. O Nicolau é bom amigo. Nicolau é bom amigo, mas não está para ver. Ouvindo, está já 9 horas na todo o território final nessa edição de AOS. Nós estamos ali com Marcelino Ntupe, alguém que não papel quer sobre alguns assuntos, diferença entre detenção com prisão preventiva e também não houve situação de puxa-puxa entre tribunal e ministro de transportes. Gosto não para ponto final. Nós estamos ouvindo também via internet através de radiobombolom.caster.fm e não olhado na internet através de página de Nicolau Gomes da Altarim e também na minha página da CD, por só na Jubi direto em repetição. Este programa dá conta com a produção e apresentação de Nicolau Gomes da Altarim, na sua ausência só a CD está ali, parte técnica e está segura Félix da Silva. Até lá, vou ficar direito, vou continuar sempre na frequência de 106.2 MHz. A boca se manda nesse vídeo.